Salve, salve nação! Hoje tem Flamengo e Internacional às 7 da noite no Maracanã, promessa de casa cheia e eu espero uma vitória do meu Mengão. Espero ver a Renata Fã amanhã no programa dela, bem triste, galera, lamentando a derrota do Internacional. Beleza? Então, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho, compartilhe o vídeo aí no Zap, no Insta, onde você quiser, tá bom? Tamo juntos e, cara... Eu separei aqui para vocês os melhores momentos do programa Jogo Aberto da Band, então fica até o final. Se tiver palpites no final do vídeo, você vai ver aqui, porque eu estou gravando e o programa ainda não acabou, tá bom? Então, as imagens são do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Simbora pro vídeo. Vamos ao Maracanã, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu quero continuar chamando de cidade maravilhosa às 9h30 da noite hoje. Porque 7 horas, 19 horas, o encontro do Flamengo pressionado contra o Inter, que perdeu em casa pro Furacão, os dois precisando do resultado. Thiago Carvalho, eu nem dormi bem essa noite, acordei umas 3 vezes, não sei porquê. O Flamengo pode esperar um pouquinho mais, faz terapia até o final de semana, não custa nada. Tô preocupada, hein? Bom dia pra você. Renata, bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Olha, Renata, não sei se te conforta, mas o Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas. Não é algo tão normal para esse Flamengo recente. Aqui no Rio de Janeiro há um clima até de cobrança do torcedor, querendo uma resposta desse Flamengo. Então, não sei se te conforta, mas o Flamengo não vem na melhor fase dele aí nesses últimos anos. Mas até por isso, precisa responder o torcedor, expectativa de casa cheia, mais de 48 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, essa é a última parcial, já atualizada, para um Flamengo que tem apenas 2 desfalques para logo mais. O Saúl ainda se recupera daquela lesão no calcanhar, passou por cirurgia na Espanha, está fazendo tratamento aqui no Brasil, mas não tem condições de jogo ainda. E o Jorginho, que foi expulso contra o São Paulo no jogo de estreia do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro lá no Morumbi, então hoje vai cumprir suspensão, não pode vir a campo. Agora, por outro lado, o torcedor do Flamengo está ansioso para reassistir ao Paquetá jogando no Maracanã. É claro, o Paquetá estreou contra o Corinthians, não foi a estreia dos sonhos, perdeu aquele gol ali já nos minutos finais da partida, que naquele momento daria um empate para o Flamengo, podendo jogar, quem sabe, umas penalidades. Mas o torcedor do Flamengo está ansioso para rever o Paquetá aqui, ó, no Maracanã. E o Paquetá já falou que no Flamengo está se sentindo em casa, que foi uma escolha dele voltar ao clube, que não quis ir jogar no Chelsea para poder voltar ao Flamengo. Logo mais, ele deve ter alguns minutos contra o Internacional jogando aqui ao lado do torcedor, mas não deve começar no time titular. Não sei se isso também te conforta, Renata, mas o Paquetá começa no banco de reservas. Tô achando que o Paquetá hoje será titular, cara. É um feeling, é um pressentimento. Do outro lado, o Internacional, que também perdeu na estreia 1-0 para o Atlético Paranaense lá no Beira-Rio, precisa dar uma resposta para começar a caminhar melhor nesse Campeonato Brasileiro. Quem sabe conseguir os primeiros ou o primeiro ponto jogando aqui no Rio de Janeiro. Tem mudanças na equipe, mudanças na zaga, mas esses detalhes a gente preparou uma reportagem contando quem são e quais são as escalações dos times para logo mais. 3 derrotas consecutivas, um vice-campeonato e uma estreia ruim no Campeonato Brasileiro. Um roteiro que o torcedor do Flamengo não está acostumado a viver em um passado recente, mas que nesse momento é real. O Flamengo não está jogando mal. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota para o São Paulo tenha sido justa, não consigo dizer, por exemplo, que o resultado hoje tenha do primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo, o contexto todo levou ao que levou. Que o resultado do primeiro tempo tenha sido justo. Um misto de Vai me desculpar, Felipe, sou seu fã, cara, você é meu ídolo, tá? Mas o Flamengo não está jogando bem. sentimentos. Um time multicampeão, depois de uma temporada histórica, fazendo o primeiro jogo em casa, pelo Campeonato Nacional. Logo mais, o Flamengo recebe o Internacional aqui no Maracanã e pode ter o reencontro da nação com um velho conhecido. Todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa.
e, obviamente, pelo momento que o clube vive, financeiramente também. Então, isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Paquetá fez a estreia em Brasília domingo. Nos minutos que esteve em campo contra o Corinthians, chegou a desperdiçar a chance do empate, mas espera viver momentos melhores daqui para frente. Hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. Hoje o meia começa no banco de reservas. O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Emerson Royal, Vitão ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, Plata, Cebolinha ou Arrascaeta e Pedro. Do outro lado, o Internacional, apesar de classificado para as quartas do Gauchão, também começou o Brasileirão com derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense no Beira-Rio. É difícil falar isso. Esto é jogo a jogo, tem muitas variantes mentais no campeonato. Eu isso não posso falar. A boa notícia para o técnico uruguaio é ter todo o elenco à disposição hoje, apesar de algumas dúvidas sobre o time titular. Na zaga, Félix Torres e Vitor Gabriel disputam a posição ao lado de Mercado. No ataque pode ter estreia. Depois de desembarcar em Porto Alegre na segunda-feira, Alejandro está relacionado. Acho que com o treinador. Eu venho de começo de pré-temporada lá no CSK, então acredito que com o tempo aí eu vou estar adaptado o mais rápido possível bem. Mas a tendência é que o novo camisa 9 comece no banco de reservas. A provável escalação colorada tem Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei, Ronaldo e Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro, com Borré no ataque. A bola rola às 7 da noite. Flamengo e Inter buscam os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Eita. Aquele chazinho já esperto tá aqui. Não é medo, gente. Medo no futebol, se você tiver medo, é melhor nem ir. Mas é que você entende qual é o adversário que ali está, a condição de necessidade dos dois lados e principalmente de quem joga em casa. O Paquetá falou que não dormiu, que ele perdeu aquele gol contra o Corinthians e isso Chegou a hora do Paquetá fazer gol, é hoje. ficou na cabeça. Não, Paquetá, espera mais um pouco. Dá um tempo. Vai reagir hoje. Edu Dracena. Claro que o Flamengo, sempre que joga no Maracanã com seu torcedor, é favorito, é o melhor elenco do Brasil. Mas o que fazer para neutralizar esse Flamengo na casa dele, pensando pelo lado colorado? Renata, tirar o Flamengo da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É eles ficarem com a bola. Porque o Flamengo gosta de ficar com a bola, cadenciar, tocar muito bem. Agora, se o Inter tentar marcar lá em cima, como o São Paulo fez, o Corinthians fez também, e o próprio Fluminense, eu acho que ele tem uma chance sim, porque a gente já mostrou que o Flamengo não está tudo isso esse ano. Está tendo dificuldades, o time ainda não se engrenou. Agora, se o Inter entrar lá com medo, ficando lá atrás, aí é tudo o que o Flamengo quer. Então, entrar com coragem, marcar em cima e tirar o Flamengo da zona de conforto. Se o Inter conseguisse ter a mesmíssima postura do Grenal, que jogou como time europeu, dominante, e quando tomou gols, foi lá e fez. Se fizer isso hoje, quem sabe, né? Quem sabe, né, Cicinho? Renata, para falar a verdade, esse é o tipo de jogo que o jogador gosta de jogar, principalmente da equipe adversária contra os melhores. Porque a responsabilidade é menor. Então, a grande responsabilidade hoje de ganhar é do Flamengo, frente à sua torcida. O Inter vai entrar em campo sem responsabilidade, porque perder para o Flamengo hoje, com o elenco que tem, é normal. Então, assim, quando você joga sem essa responsabilidade então também, assistir. as coisas podem acontecer naturalmente. É o que o Edu falou, só que não pode confundir não ter responsabilidade com irresponsabilidade. Então tem que jogar sério, não pode ter medo, realmente implantar a maneira de jogar. O Flamengo é um time que não pode ter espaço. Se você tem espaço,
são jogadores que desequilibram a qualquer momento. Mas quando você marca em cima, eles se sentem incomodados e não conseguem realizar as jogadas. E isso pode ser um ponto positivo para o Inter surpreender hoje no Maracanã. Ai, como eu queria que Carboneiro e Borré estivessem no auge nessa noite. Alan Patrick solto, distribuindo o jogo colorado. Os volantes muito bem, Ronaldo e Paulinho. A zaga tanto faz, Bernabé de um lado, Bruno Gomes de outro. Titular tem que ser, né? Félix Torres, titular. E aí, Ronaldão? Não, eu tô... Qual seria o segredo, você que venceu o Flamengo agora no final de semana? Muito bem, amassamos. Quais são as dicas? A dica é o seguinte, é você parar... Varinthians. Eu nunca vi um negócio daquilo lá, cara. Se acontece aquilo pro lado do Flamengo, a mídia paulista ia cair de pau em cima, falando que o Flamengo é ajudado pela arbitragem. Quer apostar quanto? Varinthians. É vocês pararem com essa coisa de ficar iludindo a Renata. Vocês têm que parar com isso aí. Se o Corinthians ganhou, vocês não porque o Inter não pode ganhar. Renata, vocês não podem fazer isso aí. Se o Inter Vou dar duro em vocês Se o Corinthians agora. ganhou, o Inter pode ganhar também. Sim, mas você viu como é que ela ficou confiante? Ué. Ai, como é que ela ficou? Não, olha, porque agora o Carboneiro... não, eu tô aqui idealizando. Vocês têm que abrir o jogo pra ela, falar, ó, taca Vai hoje. que o Flamengo se desgastou muito no gramado lá do Mané Garrincha. E precisa ganhar. Não, mas jogou até o final, Mas lutando pelo resultado. E hoje vai fazer a vez. É o que a gente deixou pra você falar, pô. Então deixa comigo. Vai ser taca hoje, bebida. Eles ficaram 3 jogos sem vencer. Eles estão aqui, ó, o Felipe nem dormiu. E o cara que acabou de chegar não dormiu também, que é o Paquetá. Eita. Não, vai estar com insônia, vai estar desligado no jogo. Nós não podemos fazer isso com você, não pode fazer isso com as meninas, não pode. Mas só que do outro lado tem um sistema defensivo que os caras tá o quê? Olha, hoje nós temos que dar a vida porque o cara não pode se consagrar em cima da gente não, querer fazer graça pra torcida. Então tem um adversário. O Inter tem que o quê? Entrar em campo com esse pensamento de jogar o jogo da vida. Porque se entrar mais um jogo, aí já é. Qual zaga vocês colocariam como titular hoje no Flamengo? O Vitão seria titular, ex-Inter? Ou vocês jogariam com Léo Pereira e Léo Ortiz? Porque o Danilo estava no banco, né, no jogo da Supercopa também. E aí, qual seria a zaga do Flamengo? Eita. É pra você, Edu, você que é zagueiro. Pensando assim com o Felipe, a cabeça do Felipe, né, de repente você tá revezando, né, até porque sequência de jogos, aquela coisa toda. Pode, de repente, o Vitão e o Danilo jogar. O Vitão joga pelo lado esquerdo também, o Danilo joga pelo lado direito. Então, de repente, pode até, ou até mesmo colocar um dos dois, tanto o Danilo como o Vitão. E deixando ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira descansando um pouco para a próxima rodada. Veremos, não é? Veremos também os detalhes de Palmeiras e... Se tiver os palpites no final do programa, vou trazer aqui no final desse vídeo, tá bom, galera? Agora temos aqui um corte da ESPN Brasil com as últimas informações de Flamengo e Inter. Vamos lá. Indo pra cima de grandes nomes. Agora vamos falar de um confronto que ficou quente pra caceta. Flamengo e Internacional se enfrentam hoje, as duas equipes perderam na rodada de estreia do Brasileirão. Vamos começar com o lado mandante. Rafael Marques adentrando ao Sport Center. Meu amigo, poderíamos dizer, eu não vou nem falar caso de derrota do Flamengo, mas um empate já seria um resultado hoje que geraria uma certa crise rubro-negra, meu amigo? Na verdade, Joãozinho, muito bom dia para você, bom dia para Mário, bom dia para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente. Na verdade, esse cenário já existe, né? O Flamengo está vivendo uma coisa atípica, com 3 derrotas consecutivas, Fluminense pelo Campeonato Carioca, São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil diante do Corinthians. Isso não acontecia, até então nunca tinha acontecido na gestão Felipe Luiz. E é raro em se tratando de elenco do Flamengo de 2019 para cá. Por conta deste cenário, a pressão já é grande. Mas é evidente que o jogo no Maracanã contra o Internacional, apesar de ser um pouco mais cedo, 7 horas da noite, e isso impacta diretamente no interesse do torcedor. Normalmente, né, na véspera dos jogos do Maracanã, a gente entra aqui no Sport Center, na véspera, para dizer que os ingressos estão esgotados. E hoje eu entro aqui para dizer que ainda há bilhetes disponíveis para o jogo que vai acontecer daqui a pouco menos de 8 horas. Até ontem, final da tarde, a venda antecipada registrava 42 mil bilhetes comercializados. Isso é uma prova de que o rubro-negro está
chateado com esse momento no time, além, é claro, do fato do jogo ser mais cedo, 7 da noite. Complicado para um dia útil no Rio de Janeiro. Agora, é evidente que uma partida contra o Internacional em casa acaba sendo um cenário importante para o Flamengo se levantar, pensando na perspectiva não só do Campeonato Brasileiro, como do restante desta temporada. Necessário dizer que o técnico Felipe Luiz, obviamente, vai mexer no time. De cara não tem Jorginho, que está suspenso. O Saul está entregue ainda ao departamento médico com problema no calcanhar esquerdo. Além disso, existem aquelas rotações naturais pela tal dosagem de carga. Jogadores como Varela, Alexandro, Arrascaeta, Pedro podem ficar no banco de reservas. Então o Flamengo, pelo menos com 4 ou 5 mudanças, é o que a gente imagina para o jogo das 7 horas contra o Internacional. Fundamental essa partida não só para que o Flamengo recupere a sua autoconfiança, como também para que o ambiente como um todo fique menos denso. Viu, Joãozinho? E ninguém me perguntou nada não, mas rapidinho, viu? Para não tomar muito tempo. A volta do João Arias ao futebol brasileiro é mais uma prova incontestável de que existe uma diferença grande de intensidade entre os dois campeonatos. Um abraço. O Internacional venceu o Grenal 4 no de Gaúcho. fevereiro. 4 de fevereiro. Eu brincava com o Elton Serra no Sport Center 4, parece 4 de setembro. Já, né, meus amigos? Mas é o seguinte, vamos começar novamente do lado do mandante. Jorginho fora, Jailson. Você enxerga Everton Araújo possivelmente como titular e o Paquetá possivelmente entrando ao longo do jogo? Provavelmente sim. O Paquetá pode fazer essa função tranquilamente, de segundo homem do meio-campo também, mas ele não jogava há bastante tempo, daí tinha a questão das dores nas costas, né, lá no West Ham, e aí ele jogou a certa minutagem ali na final da Supercopa, e agora provavelmente o Everton Araújo possa ser a mesma dupla do Pulgar, na dupla de volantes, e o Paquetá deve ser utilizado no decorrer da partida. Acredito eu que sim, porque o Everton Araújo já estava tendo minutagem com o Felipe Luiz, né, ao longo desse início de temporada, e ele estava jogando bem. O problema é colocar, assim, 2 5s, né? O Everton Araújo tem essa dificuldade quando ele, por exemplo, joga com o Alan, que é outro volante mesmo de mais contenção. Quando o Everton Araújo está em campo, o Pulgar acaba avançando um pouco mais e também ele faz bem também essa função de segundo volante. Falando do setor defensivo, Mari, Vitão provavelmente sendo titular hoje, até por conta da fase vivida pelo Léo Ortiz. Então podemos ver talvez uma lei do ex. Afinal, o Vitão acabou de sair do Inter. Exatamente, né? De fato. E foi uma contratação bem interessante pro lado do Flamengo, e o Inter perde bastante, né? Sem esse zagueiro, o Berton traz pra gente essa possibilidade da volta do mercado, enfim. E é curioso porque a gente estava falando sobre o Léo Ortiz, ele não volta bem da lesão, né? Sim. Não é nem que ele começa a temporada abaixo, eu acho que depois da lesão ele não volta tão bem, e aí chega o Vitão, que quando já tem algumas minutagens ele vai bem, enfim. Então acho que, não sei se é uma tendência a gente acompanhar o Ortiz perdendo espaço, mas é importante o Felipe Luiz ter também essa bola de segurança, né? De um zagueiro que chega agora, mas que também dá conta do recado, porque o sistema defensivo do Flamengo, essa primeira linha defensiva, é muito importante. Então, acho que essa tendência do Vitão é entrar contra um Inter que eu acho que tem sinais legais ali com o Pesolano. Ficou abaixo contra o Atlético, mas tem sinais legais com o Pesolano. Se você analisa o Internacional no papel, ainda mais o setor ofensivo, você fala Alan Patrick, Carboneiro, Borré, Vitinho. Um time forte, exatamente. É um time forte, cara. Segue mas sendo. Até agora, nos outros trabalhos dos outros treinadores, não engrenou. Com o Pesolano parece que vai, mas ao mesmo tempo você tem umas quedas de rendimento, principalmente em jogos importantes, como foi contra o Furacão, você fica... O que será desse Internacional? Ainda é uma incógnita. E eu sinto isso... Muito bem, eu falei para vocês esperarem, porque no final do vídeo teria os palpites. Ainda bem que teve, senão eu teria perdido 1 hora à toa, né, galera? Palpites para Flamengo e Inter. Depois, se tiver algum outro palpite, eu vou deixar até o final, tá bom? Vamos lá. Aqui é o primeiro jogo da rodada. João Pedro Sgarbi, você inicia. Onde que é o jogo? Maracanã. Nossa. É em Flamengo. O Flamengo precisando ganhar. 3-0 Flamengo. Tomara. Edu. Renata. Vou dar um negócio. 0-0. Que isso? Puxa saco. Já melhorou de 3-0 para 0-0. E aí, Cicinho? Eu gosto de surpreender e não vou puxar nada, não. 1-0 Inter. Não, se isso acontecer, daí para, né, cara? Daí... Pelo amor de Deus.
Nem você acredita nisso. Capelani. O que tá acontecendo? Cara, vai ser, atenção, vai ser uma das maiores goleadas da história dos pontos corridos. Você falou isso aí. Flamengo Falou 6. Falou contra o São Paulo. Inter 1. 6-1. Vai ter pênalti, né? Claro, vai ter pênalti. Marco. 6-1. 1-1. Ah, isso é... Chico Garcia. Não, eu não sou tão empolgado quanto o Capelani. Vai ser 2-0 no primeiro tempo e depois o Flamengo tira o pé e tá tudo certo. Ronaldão. Vou surpreender. Vai com o pé. Inter 2. Olha. Flamengo 5. 2-1 pro Inter. Vamos para Palmeiras e Vitória. Vai lá, Sgarbi. Lembrando que o Palmeiras é freguesinho do Vitória, tá? Nas últimas edições aí o Vitória levou a melhor. Não consegue a vitória. Palmeiras, 0-0. Ronaldão. 2-0 para o Vitória. Que isso? Marco Aurélio Cunha. 3-0 Palmeiras. Palmeirense daí. Capela. Vitória do Palmeiras, 2-0. Chico. 2-1 Palmeiras. Cicinho. 4-1 Palmeiras. Uia. Edu Dracena. 3-1 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Bom. Vamos para o clássico, Sansão. Edu. 2-0 Peixão. Só faltava 2-0 Peixão. Olha o Chico. 1-1 esse jogo. Capela. Tem que acordar, hein, filho? Vamos acordar. 1-0 Santos, Gabigol. Marco. 2-1 São Paulo. Cicinho. Gabigol de pênalti, 3-1 São Paulo. Sgarbi. 1-0 São Paulo, gol do Sabino de cabeça. Sai daí, cara. Agora eu quero ver, Ronaldo. Sem o atacante Bilal, 0-0. Aí 0-0 esse jogo aí. Eu vou de 1-1. 1-1 com o Chico. Chico por cima do muro de novo. Não sei, eu não quero, eu tô tão preocupada. Agora, doutor, temos audiência internacional europeia. Vamos lá, galera. O Flamengo vai amassar o Inter hoje, se Deus quiser. Será 4-1 para o Mengão. Valeu, tamo juntos. E temos aqui as prováveis escalações para Flamengo e Internacional. E a arbitragem, meu pai do céu. Galera, na moral, cara, eu vi a cara do árbitro que vai apitar o jogo aqui e eu já fiquei preocupado. Eu sei que o Flamengo precisa jogar bola e esquecer a arbitragem. Só que vocês vão ver de quem eu tô falando, tá? Vamos lá. Flamengo Internacional, onde assistir ao vivo, horário, escalações e também arbitragem. Meu pai do céu, galera. Vamos aqui direto para a parte que interessa, tá? Onde assistir o jogo vai passar exclusivo somente no Premier, ok? Escalações prováveis. Flamengo do técnico Felipe Luiz. Flamengo terá o primeiro encontro de Lucas Paquetá com a torcida no Maracanã, mas também vive a pressão pelas más atuações. O técnico Felipe Luiz deve ter quase todo o elenco à disposição para o jogo, com a exceção de Saul, que segue se recuperando de cirurgia no calcanhar esquerdo, e Jorginho suspenso. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Eric Pulgar, Carrascal, Plata, Everton Cebolinha e Pedro. Pressentimento, hein, galera? Eu acho que o Paquetá será titular, tá? Comente aqui se você também pensa assim. Quem está fora? Saul e Jorginho, tá? Internacional, técnico Paulo Pesolano. O técnico uruguaio terá força máxima para o duelo, mas ainda há dúvidas sobre quem começa a partida. Na zaga, Félix Torres disputa vaga com Victor Gabriel para formar a dupla com o Mercado. A grande novidade pode ser a estreia de Alejandro. O centroavante desembarcou nesta segunda-feira e foi relacionado para a partida. A provável escalação do Internacional tem Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel, Bernabei, Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Borré. Olha aí, galera, a cara do cidadão que vai apitar o jogo hoje. Preocupa ou não preocupa? Fraco, hein? Meu Deus do céu, cara. Árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima de Pernambuco. Já deu problema pra gente esse cara. Assistente 1, Alejandro Álvaro Rocha de Matos, Bahia. Assistente 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. Quarto árbitro,
Maguielson Lima Barbosa, nunca ouvi falar, do DF. O VAR é o Caio Max Augusto Vieira, também não gosto do Caio Max. A gente tá perdido, cara, com a arbitragem no Brasil. Infelizmente, galera, eu sei que o Flamengo tá jogando mal. Se o Flamengo jogar bem, não importa quem que vai apitar o jogo, né? Só depende do Flamengo fazer a sua parte. Mas a arbitragem é muito ruim e preocupa sim. Olha o que aconteceu naquele jogo de São Paulo e Flamengo, né? O Arrascaeta sofreu o pênalti e a arbitragem não deu, o VAR não deu e o Flamengo foi prejudicado. Olha o que aconteceu na final da Supercopa. Jogador expulso depois de 22 minutos. Foi pro intervalo, o Corinthians enrolou, demorou 20 minutos para subir, né? Sendo que a regra é 15 minutos. Arrumaram uma imagem não sei da onde, quem que passou aquela imagem, e um cidadão externo dando pitacos, né? Que deveria ser expulso, que poderia fazer aquilo. Ou seja, a arbitragem interfere sim no resultado. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!